O que vier é louco, né, velho? Se espera e fuge, né? Boa noite, galera. Boa noite. Beleza? Como vocês viram, não? Pessoal, esse módulo aqui vai ser mais curtinho. Depois nós vamos falar no detalhe mais pra frente. Mas o que a gente viu aqui, né? A primeira parte que a gente falou agora, fizemos um questionário ali, foi sobre o portfólio de investimentos. E a gente discutiu muito mais do que só o portfólio, né? A gente falou de tudo quanto é assunto, falou um pouquinho de fornos, falamos um pouquinho dos processos, né? Falamos um pouquinho sobre processos do cliente. Então teve bastante tema aí dentro de portfólio. Agora a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos que a gente tem aqui no Brasil, né? Fora os equipamentos, porém, de uma forma bem básica, porque depois nós vamos ter aqui conceitos de PA-CVD, conceitos de PVD, conceitos de interpretação. Então, quando entrar nisso, aí sim a gente vai aprender a fundo aí as partes do forno, características específicas, né, de cada equipamento aí. Mas no geral a gente vai fazer uma pincelada aí sobre os principais processos, ver se a gente consegue discutir e aprender alguma coisa aí uns com os outros. Eu puxei essa imagem aqui, não tinha nada em português parecido com isso, então eu achei essa imagem na internet, que dá uma boa base. Eu gostaria de ter visto essa imagem quando eu entrei na empresa, mas geralmente já foi apresentada coisas mais complexas, porque não tem muita explicação, como eu tinha falado antes, né, sobre PVD. Esse processo é muito característico, né? Nós fazemos aqui a ordem que o Balsas faz, mas não é um processo igual falar, por exemplo, sei lá, informação mecânica. Puxa, um monte de empresa faz isso e tem material de sobra, tem informação de sobra na internet, né? Então, nosso processo é um processo de tecnologia específica, né? Mas assim, o básico do forno, o que é um forno? Nós chamamos aqui de forno, lá fora o pessoal não chama tanto assim, eles chamam geralmente de máquina, né? Machine, para poder identificar cada um dos modelos dos equipamentos que nós temos, mas a gente chama de forno e tem uma razão para chamar de forno. Quem pode falar? Por que a gente chama nossos equipamentos de revestimento de forno? Tem temperatura, será? É isso aí. Então ele tem temperatura. Então você já falou uma característica que tem nos nossos fornos. Ele tem uma coisa que chama heater. Quem sabe o que é heater? Uma resistência para aquecer. É isso aí. Então tem uma resistência dentro do forno que serve para poder aquecer as peças, né? Para poder aquecer o forno, a câmera, a parte interna. Então tem que ter temperatura. Se você pensar assim, o que é um forno de revestimento? O que é uma máquina de revestimento? Tem uma característica, ele tem uma resistência, chamado de heater em inglês, que é para poder aumentar a temperatura da carga, né? Aumentar a temperatura das peças. Para que aumentar a temperatura? E se não aumentar? E se não tiver aumento de temperatura? A gente não pode revestir na temperatura ambiente? Frio? Não, né? Não dá certo. Aliás, nós temos aí uma temperatura mínima. O que acontece se a temperatura das peças não chegarem, não atingirem a temperatura e já começar o revestimento? Alguém sabe? Desplaca. Se desplacou é porque o que aconteceu? Por que um revestimento desplaca? Isso, mas por que a camada se solta do substrato? O que acontece isso? Uma impureza. Não teve boa aderência, não teve boa adesão. Então, a gente já pode pensar numa coisa: para que serve então a temperatura? A temperatura alta vai garantir que tem uma boa adesão. Inclusive, hoje ainda discutia, o Emerson ali, ele estava fazendo um setup na máquina e eu fui acompanhando com ele, né? E ele foi e aumentou a temperatura. Ele pegou uma receita especial e falou: vou usar essa receita aqui de valenciar, mas eu vou colocar 450 graus, e não, eu acho que é, se não me engano, é valenciar. Em vez de ser 350, ele falou: vou usar 450. Eu perguntei: mas por que você está pondo 450? E ele foi e mostrou a carga. Ele falou: a gente tem umas peças que são muito grandes, os moldes, né? Então, quer dizer, olha só a lógica que tem. Aumentou a temperatura por quê? Porque se tiver muita massa na peça que a gente vai revestir, ela vai demorar mais para chegar na temperatura, ou talvez pode ser que inicie um processo de revestimento e a temperatura da peça ou da ferramenta ainda não está a temperatura ideal. Então, o que tem que acontecer? A gente precisa aumentar o tempo de temperatura ou aumentar a temperatura em si. Foi isso que ele fez. Fora, a gente aprendeu na prática que usar uma temperatura mais alta quando a gente tem moldes maiores, mais massa, funciona para o desplacamento. Então, desplacou uma vez, tentou de novo, desplacou de novo, e agora o que a gente faz? Vamos aumentar a temperatura. Puxa, deu certo. Então,
Existe uma razão para ser forno, existe uma razão para ter temperatura. Temperatura vai garantir que a deposição seja uma boa deposição, ou seja, tenha aderência ou adesão com o substrato que são as ferramentas ou as peças. Então tem que ter aquecimento, é uma coisa que tem que ter o forno, por isso chama forno. O que mais que tem que ter? Está escrito aqui. O que é vácuo? Falta de ar. Falta de ar. Faz sentido, você colocou mais ou menos por essa linha. Quem mais pode falar alguma ideia do que é vácuo? O que é vácuo? Pressão? É isso aí, não. É isso aí. Vácuo é uma medição, é uma condição de pressão, certo? Aqui na sala tem pressão? O que vocês diriam? Tem pressão atmosférica, certo? Então, para você chegar e falar assim, a pressão, tem gente que fala, a pressão pode ser positiva ou negativa. Não é muito correto esse termo. O certo é falar assim, a pressão pode ser que ela seja atmosférica, perfeita, a pressão que nós temos aqui na sala agora. Ela pode estar acima da pressão atmosférica, certo? Por exemplo, se você chegar e pegar lá um pneu, né, do carro, que você foi lá e encheu, a pressão que tem dentro do pneu para ele se manter cheio é acima da pressão atmosférica, certo? E pode ser que você tenha a pressão abaixo da pressão atmosférica. E a pressão que ela estiver abaixo da pressão atmosférica é chamada de vácuo. Então é isso, vocês falaram na linha certa. Poxa, tirar o ar, né, extrair o ar. Então se você pegar uma seringa de injeção, só aquele estojinho naquela seringa, tampar com o dedo e puxar, e você não vai conseguir ver nada diferente a princípio, mas se você olhar na seringa e falar, poxa, a pressão dentro da seringa, ela está abaixo da pressão atmosférica, certo? Então isso que é vácuo. Se eu chegar e pegar uma seringa e puxar, eu criei como se fosse uma bomba de vácuo. Então dentro da seringa, o que tem? Ar atmosférico. E no ar atmosférico, o que tem? Tem moléculas. Alguém sabe que moléculas que tem no ar atmosférico? Do que é feito o ar atmosférico? A gente respira o quê? Oxigênio. Então tem oxigênio aqui, senão a gente morre. O que mais que tem além de oxigênio? Tem nitrogênio. Uma coisa interessante, isso, o ar atmosférico ele tem mais ou menos 20% de oxigênio. Só 20% tem o oxigênio que a gente precisa para respirar. E 80% é nitrogênio, que para a gente não serve para nada. Né? Louco o negócio. Então o que acontece? Quando você chega e fala assim, poxa, eu tenho aqui dentro dessa sala uma quantidade de moléculas, eu tenho uma quantidade de oxigênio e de nitrogênio, é o que tem aqui na sala. E a pressão está atmosférica. Então eu tenho um número de moléculas aqui que eu poderia medir. Bilhões, trilhões de moléculas aqui agora. Mas se a gente diminuísse a pressão da sala e deixasse ela abaixo da pressão atmosférica, além da gente passar mal, desmaiar, até morrer por causa disso, o que ia acontecer com as moléculas? Elas iam ficar mais longe uma da outra, ou ia diminuir o número de moléculas nessa mesma área, nesse mesmo local que a gente está aqui. Então você entende o que acontece? Quando a gente diminui a pressão e deixa abaixo da pressão atmosférica, os gases que tem aqui, por exemplo, eles vão diminuir em quantidade de moléculas de gases. Basicamente é isso, como se fosse assim, ó, eu tenho uma molécula de oxigênio aqui, outra molécula de nitrogênio aqui, por exemplo, na pressão atmosférica. Se eu colocar uma pressão de vácuo, diminuir a pressão, por uma bomba de vácuo aqui, como se fosse uma seringa gigante que vem puxando, as moléculas vão ficar mais longe, uma das outras. Então por isso, se eu pegar o mesmo volume aqui agora, o número de moléculas vai ser menor. Então você sabe, precisa de vácuo. O que eu preciso no forno? De temperatura. O que eu preciso também? De vácuo. Então são duas coisas. Para poder ter vácuo, o que eu uso? Uma bomba de vácuo. Certo? O que é a bomba de vácuo? Ela faz o quê? Ela puxa o gás que tiver dentro. No caso, o forno está aberto. O que tem dentro dele? O ar atmosférico. Oxigênio e nitrogênio, certo? Tem o ar atmosférico. Você fecha, ainda tem ar atmosférico. Mas agora, quando você ligou a bomba de vácuo, você começou a puxar o ar atmosférico para fora do forno. Então essa é a ideia. Precisa de vácuo. Aí aqui a gente tem o que está chamando aqui de mesa, né, com os produtos, com as ferramentas, ou com as peças, né? A gente chama isso de carrossel. O que a gente chama de carrossel? Ele gira, né? Certo? E aí nós falamos, tem algumas ferramentas que elas vão ter um giro, é só o giro do carrossel. Tem outras que vão ter o segundo giro, porque esse eixo também está girando. E outras vão ter o terceiro giro, que é o próprio eixinho onde está a ferramenta montada, onde a gente usa o flicker, certo? Então aqui tem o caso de algumas ferramentas que tem rotação de 3 giros, né? É o que está escrito aqui. A câmera
Porque o forno fechado ele é chamado de câmara, e essa câmara é chamada de câmara de vácuo. Então, perfeito, tem isso aqui dentro. Né? Além de ter vácuo, além de ter temperatura, eu tenho uma coisa aqui que entra, que é o quê? Gases. Só que não são qualquer gás. O ar atmosférico é composto de gás. O gás é oxigênio e o gás é nitrogênio. Certo? Mas o gás que eu injeto dentro do forno, ele é um gás de processo. Por que o gás de processo? Porque é um gás que eu preciso para acontecer o revestimento, para formar alguma coisa que eu gostaria que formasse. Certo? Que gás que vocês lembram que a gente injeta no forno? Nitrogênio, acetileno. A gente injeta principalmente nitrogênio, certo? E por que a gente injeta nitrogênio em todos os nossos processos, praticamente? Quase todos. Para formar nitreto. Nitreto de alguma coisa, né? Nitrogênio e nitreto, então tem a ver. Né? Se eu injeto nitrogênio, é isso aí. Se eu injeto nitrogênio e eu tenho, além do gás de nitrogênio, eu tenho, isso, eu tenho outro gás também, por exemplo, de titânio. O titânio também está gasoso dentro do forno, então o titânio pode ser que combine com o nitrogênio e forma um nitreto de titânio. Isso é a nossa camada. Então precisa sempre de uma matéria-prima metálica e de um gás. Né? Falando em matéria-prima, o que eu tenho aqui? Quem pode falar o que é esse quadradão aqui, ó, nesse modelo, que não é igual aos nossos? É isso aí, é o target. É o target. E o que é o target? Material. É o material. É o material que vai formar a camada de revestimento. Camada de revestimento. Então, se eu tenho um target, por exemplo, de titânio aqui, e eu tenho um gás de nitrogênio entrando, eu vou evaporar esse gás através de um arco, como a gente falou. Então, o target, que tem um material sólido aqui, metálico, feito de titânio, ele vai virar o gás titânico. Aí você tem gás titânio dentro e tem o gás nitrogênio. Se eles combinarem, vai formar um nitreto de titânio. E aí, ele vai depositar na peça. Mas é uma pergunta, como que ele deposita na peça? Por que ele não evapora e fica aqui flutuando dentro do forno, o nitrogênio não fica aqui flutuando, mas ele vai e deposita na peça? Por que isso acontece? É isso aí. Perfeito. Muito bom. Então, você está falando que a peça, ela se comporta como se fosse um ímã. Mas ímã do quê? Ímã de gás? Isso é um negócio interessante. Eu falo para vocês que se eu pegar um gás, por exemplo, aqui na sala tem um gás. Mas se eu pegar um ímã, qualquer ímã que eu pegar aqui, ele vai atrair esse gás? Não. Se eu pegar um nitrogênio e colocar dentro do forno aqui e colocar um ímã, será que o ímã vai atrair esse gás? Não. E o gás titânio? Também não. Então não basta ser gás. Vai ter que acontecer alguma coisa aqui para que aconteça esse fenômeno que você falou agora. Para que aconteça uma atração. Né? Mas para que a peça se comporte como um ímã, a peça não é ímã. A ferramenta não é ímã. O que tem que fazer para que ela se comporte como um ímã? Mas foi negativa? Tornar ela negativa, é isso aí. Então você precisa fazer o quê? Uma passagem de corrente elétrica. Então você precisa de uma fonte de energia. Certo? Ela está manjando. Já manja, né, cara? Essa firma de advogado aqui, Então você percebe que existe uma fonte de energia, né, como está mostrando aqui, conectada ao target, bias, power supply, e uma fonte de energia ligada ao carrossel. Então você pode falar assim, poxa, se eu tenho um lado positivo, que aqui não está mostrando, mas a parede do forno é positiva. Enquanto eu tenho as peças negativas, eu tenho o target negativo, eu tenho a parede do forno positivo. Mas se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, vocês lembram do quê? Em elétrica, quem sabe alguma coisa de elétrica aí? Por exemplo, se a gente tem uma tomada que a gente liga aqui no computador, tem polo positivo, tem dois polos, né? Mas tem polo positivo e polo negativo? Por que não? A corrente é alternada, né? É isso aí. Essa corrente, esse tipo de corrente que nós temos nas instalações né, que a gente utiliza aqui, ela é uma corrente alternada. Qual o outro tipo de corrente que existe? Contínua. Se for corrente contínua, tem positivo e tem negativo? Tem. E que exemplo que nós temos de alguma coisa que funciona com corrente contínua? Vocês sabem, exceto pelo forno. Bateria. A bateria, que bateria? A
A bateria do carro. Então a bateria do carro, você pode pegar os cabos e ligar ao contrário? Porque ele tem polo positivo e polo negativo, certo? Corrente contínua e corrente alternada. Basicamente significa o quê? Corrente contínua tem um sentido, ela circula em um único sentido. E a corrente alternada, ela muda toda hora. E essa mudança, do polo positivo para o negativo, acontece numa velocidade alta. Por exemplo, aqui na nossa energia que nós temos aqui em Jundiaí, ela é a 60 Hz. Aí você fala, poxa, por que 60 Hz? Porque ele muda de polo 60 vezes por segundo. Hertz significa 1 sobre segundo. Vezes por segundo, vamos falar. Oscilações por segundo. Então a gente fala, ó, a energia aqui no Brasil é 60 Hz. Os nossos equipamentos funcionam com 60 Hz. O que significa? Ele muda de polo 60 vezes por segundo. Certo? Agora a corrente contínua não muda de polo, ela não fica de um lado para o outro. Ela vai no mesmo sentido. Pegando esse conceito, como funciona a bateria do carro, vai no mesmo sentido. Entra pelo. Vamos entender assim, ela entra pelo negativo e sai pelo positivo, é isso mesmo? Quem sabe falar melhor aí pode conferir isso. Né? Mas ela circula, esse é o fato. Ela vai de um polo para o outro. Né? É assim que acontece com o brinquedo que funciona a pilha, é assim que acontece com o automóvel lá, na parte elétrica dele. O que acontece dentro do forno então? Se eu falar que eu tenho um polo positivo, que é a parede do forno, eu tenho um polo negativo, por exemplo, que é a peça, então deveria circular uma corrente, certo ou não? No forno, então, nós não temos corrente alternada. Que corrente nós temos? Corrente contínua. Se ela é contínua, então ela circula. Olha só, ela passa pela peça, que é negativa, e de alguma maneira ela vai ser conduzida até a parede do forno. Mas o carrossel está em contato com a parede do forno? Não é pra cá. Não é para cá. Está certinho. Se tiver, vai ter um problema. Se tiver, tem coisa errada. O que acontece? Vocês sabem? Dá um curto. Certo ou não? Então não pode encostar, ele tem que ficar isolado. Ia fizer essa coisa. Faz barulho pra caramba. Exatamente. Vai fazer um arco ali que você não indesejava. Né? Então o que acontece? Se eu tenho a peça negativa, a parede do forno positiva, e eu estou dizendo para você que a corrente circula através do carrossel, ela vai passar para a parede do forno, como que a corrente vai passar do carrossel para a parede do forno, por exemplo? Se não tem um fio ligando um no outro ali. Como? Tem um anodo. Muito bom, mas assim, a peça ela fica encostada no anodo? Não. Então como é que passa a corrente? Vai criando os arcos, vai criando um arco. Você mereceu. Responde de novo. Plasma. O que acontece é o seguinte. Olha, tá no Eu sei, eu tenho 60 anos. Vai levar o chefe, cara, aí. Ó, eu falei para vocês que a peça está no polo negativo. A parede do forno não está. E a parede do forno está positiva. E aí eles não estão em contato um com o outro. Mas a corrente está passando aqui do. Por exemplo, está passando da parede do forno, está passando aqui do carrossel. Mas como se não tem nenhum fio ligando? É porque o forno está cheio do quê? Ele está cheio de gás. O gás é plasma? Não. Se eu não ligar energia elétrica, eu só tenho gás. O gás conduz energia elétrica? Não. Mas se eu colocar uma tensão bem alta mesmo, aquele gás pode virar condutivo. Se o gás que não é condutivo, ele se tornar condutivo, ele não é mais gás. Aquele nitrogênio que estava dentro aquelas moléculas de nitrogênio que estavam dentro do forno, agora estão carregadas. Era só nitrogênio, neutro. Agora virou, por exemplo, N+, ficou carregada positivamente. Poxa, então eu tenho um gás carregado, um gás energizado, é isso aí. Esse gás energizado, ele se chama plasma. E o plasma, o gás energizado, ele é condutor, ele conduz corrente elétrica. Ora, se ele conduz, e eu estou ligando aqui o negativo no carrossel, a parede do meu forno é positivo, e entre eles eu tenho um gás condutivo, a corrente vai passar pelo gás e vai circulando. Entendeu como funciona o forno ou não? Dúvidas aqui? Isso é interessante pra caramba, não é verdade não? Agora a gente para pensar num detalhe. Por que a pergunta? O Pedrão já respondeu indiretamente aí. Por que essas partículas que agora estão carregadas, energizadas, e o nome desse gás carregado chama plasma, por que elas vão
em direção. Por que elas vão ser atraídas para o carrossel ou para as ferramentas? Tem um magnético que ele falou. Isso, tem um efeito magnético, então significa que a peça ela vai se comportar como se fosse um ímã e vai atrair. Mas por que ela vai atrair? Por que ela não vai repelir? Se você colocar um ímã, dependendo do modo como você põe um ímã contra o outro, ele repele, dependendo, ele atrai. Aí a pergunta é, por que as peças ou as ferramentas vão atrair as moléculas de gás? É o mesmo polo e negativo aí. Mais ou menos isso, ó. Se os polos forem iguais, o que acontece? Atração ou repulsão? No ímã. Eu pego dois polos iguais e aproximo, ele atrai ou repele? Se eu pôr dois negativos juntos, o que acontece? Atrai ou repele? Negativo, com negativo repele. E positivo com positivo? Também. Também repele. Tem que É isso ser aí. positivo. Tem que ser polos diferentes. Polos diferentes se atraem. Certo? Então se eu ponho positivo com negativo, o ímã atrai. Se eu ponho negativo com positivo, o ímã atrai. Mas se eu pôr dois iguais, positivo com positivo, ele repele. Se eu pôr dois iguais, negativo com negativo, ele repele. Beleza? Esse é o conceito de magnetismo. Mas o ímã, ele tem. O ímã, se você pegar o ímã, tem um lado que eles se atraem, o outro eles. Isso. Isso que faz É porque o ímã, é isso mesmo que você falou, o ímã, a gente não chama nem de positivo e negativo, mas sim de. Ele tem dois polos, polo norte e polo sul. Então, se fosse assim, o ímã ele tem dois polos. Se você colocar os dois polos iguais, esse ímã que a gente tem aí para poder prender peça. Você percebe que o pino, às vezes você vai colocar esse polo, ele vira? Isso Por que ele vira para poder grudar? Se você tenta aproximar o outro, não consegue, aí ele vai vir. Porque os polos estão iguais. Aí se você virar totalmente o contrário, ele continua a mesma coisa. Vira os dois, ele não gruda de jeito nenhum. Vira de novo, ele não gruda. Agora se você virar um só, aí ele começa a grudar. Positivo com negativo, ou seja, negativo com positivo ou positivo com negativo, esses lados se atraem. Mas se você colocar dois polos iguais, eles se repelem. Agora a pergunta, por que as peças atraem o gás? Que na verdade agora é plasma, depois que eu passei plasma mais positivo e as as peças peças negativas. negativas. Perfeito, é isso aí. A peça é negativa, mas o gás que entrou aqui, ele foi carregado como? Positivamente. Então tem partículas, moléculas, vamos falar as moléculas não, eu tenho átomos carregados positivamente. Esses átomos carregados positivamente recebem o nome íons. Se eu tiver um átomo, ele é átomo. Mas se eu carregar ele positivamente ou negativamente, ele se chama íon. Beleza? Íon. Íon é um átomo carregado. Só simples. Então, se eu falar, puxa, eu tenho íons aqui dentro agora, plasma está aqui dentro, ou seja, um gás energizado. O que vai acontecer se eu tenho a peça negativa e o gás positivo? Ele vai ser violentamente atraído. Isso acontece com qualquer gás que eu pôr aqui dentro, ele vai ser violentamente atraído para a peça. Certo? E aí vai depositar. Que outro gás que eu tenho aqui antes do revestimento? Tem uma entrada de um gás que ele entra no forno antes de eu fazer o revestimento, não é o nitrogênio. O nitrogênio não é o revestimento. Qual que é? O argônio. Argônio. Para que serve o argônio? Que etapa que é? Fazer o ente. Nesse caso, por exemplo, do PVD, o aquecimento seria pelo vidro. Então, para que serve o argônio? Para fazer o etch? O que é etch? É isso aí. O argônio, ele vai entrar aqui só um gás argônio, só átomo. Mas depois que eu passei energia por ele vai ficar carregado positivamente, vai virar um AR+. Então, se o argônio ficou positivo, pronto, ele já não tem mais o gás argônio, tem agora o plasma de argônio. Ele virou um íon positivo. Se ele está positivo e a peça negativa, o que vai acontecer? Mas por que não deposita? Por que a gente não deposita e faz uma camada de argônio? Não tem gás. Ele bate e solta. Não, é plasma do mesmo jeito. Está na mesma questão. O argônio está positivo e o carrossel está negativo. Por isso que ele atrai. Só que ele bate e não fica nele. Ele bate e limpa a peça. Não tem aderência? Por que não tem? Por que ele não deposita? Não chegou na temperatura certa? O argônio tem uma característica. Eu falo para vocês, ele é um gás inerte. Se você perguntar, puxa, o argônio é um gás inerte. O que é um gás inerte? Inerte significa que ele não reage. Ele não reage quimicamente com nada. Você pode misturar o argônio com o que você quiser. Bicho é fedido, né? Quando tem vazamento aí. Pois é. Só você reage com o nariz. Só você reage. Ele não reage com nada, cara. Então o argônio ele é um gás inerte. Pelo fato de ser inerte, ele é usado para ser atraído para a peça, mas ele não vai grudar, não vai depositar, não vai ficar ali, ele vai bater. Ele vai voltar. Porque ele bate, ele remove as impurezas das coisas. É isso aí. Então como
que acontece? Tem um spray, existe uma pressão. O que lança o gás argônio na superfície para limpar? Não. Magnetismo. É o que o Pedrão falou. Entendeu? Vai ter um magnetismo. Quanto mais energia eu colocar aqui, mais violento vai ser essa atração do gás argônio contra a superfície. Então a gente já percebeu aqui, tudo que funciona. O que eu preciso? Tem mais uma coisa. Tem o painel de controle aqui, né? Que a gente poderia falar. Além de você ter esses processos acontecendo, eu preciso controlar qual que é a tensão, qual que é a corrente, qual que é a vazão de gás, qual que é a temperatura, quanto o heater vai crescer, qual que é a pressão de vácuo, certo? E esses são parâmetros de processo, eles precisam ser controlados. É isso que a receita faz, é isso que vocês fazem quando vocês vão fazem o setup da máquina, e aí vocês colocam uma receita para poder correr. Certo? Tem que ter um controle de processo, é visual numa tela. Isso aqui forma o forno. Então, se a gente fosse falar quais são os elementos do forno, puxa, em geral, tem um gás de processo. E esse cara aqui, quem sabe o que é isso? Vacuum measurement. Vai medir a pressão. É isso aí. Como que é o nome do equipamento que mede a pressão? O que mede pressão, vocês conhecem? Manômetro. Então isso aqui é como se fosse uma espécie de manômetro. Só que ao invés de medir a pressão positiva, alguns manômetros são manômetros de vácuo, chama de vacuômetro, certo? Esse aqui é um manômetro especial para poder medir com precisão formas de PVD. Mas é como se você pode chamar ele de manômetro. Então, além de ter uma bomba de vácuo, também tem que medir o vácuo. Porque tem uma pressão de vácuo ideal para começar a acontecer o revestimento, né? Vocês aprenderam? Então tem tudo isso. Se eu tenho vácuo, eu tenho gás, eu tenho passagem de corrente elétrica, eu tenho temperatura, então eu tenho um forno de revestimento. Perfeito? Dúvidas? O que vocês acham aqui que vale a pena fazer algum comentário? Alguém falou um negócio interessante aí. Pedrão, lá no 830 nós temos heater. Você lembra? Você chega a ver alguma resistência lá dentro do forno? Você consegue ver isso? Não. Você não consegue ver ou não tem resistência? O que você acha? Não tem. Não tem? Nunca vi. Será que está escondido em algum lugar? Os fornos Inova tem heater. Os fornos 1200XL tem heater. O forno 830 não tem heater. Aí você fala, poxa, então, se o negócio não tem heater, como é que ele aquece? Essa é uma pergunta. Ele não tem heater, você nunca viu porque não tem. No projeto do forno não tem resistência para aquecer. Então como que ele aquece? Porque aquece, a gente sabe que chega o quê? 250 graus? A temperatura de DLC, não é? No máximo, assim, É? 280 graus, no máximo, 250. 250, baixa mais ou menos. Então como é que aquece se não tem heater? Se não tem um aquecedor? Heater. Uma fonte de calor. Alguém sabe? Alguém arrisca falar? Magnético. Oi? O magnético? Magnetismo e temperatura tem alguma coisa a ver? Você pode formar um campo magnético que ele esquenta alguma coisa? Tem a ver. Vamos compreender uma coisa. O que acontece se eu pegar um fio e passar corrente elétrica por ele? Se eu começar a passar muito mais corrente, muito mais. Até a ponto do fio pode não aguentar. O que vai acontecer com o fio? Ele vai aquecer, não vai? Então se você passa corrente elétrica por alguma coisa, ela tende a aquecer, não é? Aqui, você está passando corrente elétrica do carrossel, das paredes do forno, está passando pelo plasma e passando por dentro do carrossel circulando, não é isso que está acontecendo? Quando você passa corrente pelo gás e ele se torna plasma, o plasma se comporta como alguém que libera calor. Então o plasma que a gente consegue olhar e ver, eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, no forno 830, é ele que aquece. Então, você tem casos em que o aquecimento acontece por Então existem casos em que o forno ele é aquecido por heaters, ou
seja, a carga você aquece porque você tem heater resistente a aquecimento e tem outros fornos que não utilizam os heaters, mas o próprio plasma é o que vai aquecer a carga. Beleza? Então esse é o conceito de forno, esse é o conceito básico aí que vocês têm na mente, mas quando a gente para discutir sempre surge algum pontinho e fala, puxa, eu não tinha pensado nisso, naquilo. É importante a gente ter em mente. Esse aí é o conceito básico, não está mostrando nada, não está mostrando finger, não está mostrando o arco, nada, é só o conceito da máquina mesmo. O que é um forno de PVD? A gente precisa ter isso em mente. Bom, aqui tem um exemplo de uma carga montada para o Innova ou para o RCS, são bem parecidos, né? Então nós temos aí o carrossel padrão é de 10 árvores, certo? Vocês conhecem bem. Nós temos uma faixa para o Innova e para o RCS, a faixa de carregamento, a faixa útil da carga, que é 400 milímetros. Sabe qual que é a faixa lá, Pedro, 230? Embaixo você tem que subir com 130 e aí em cima. Essa faixa do meio aqui, ó. O negócio é quase encostado na 24 horas não existe. Você lembra qual que é? 500? Por aí, esse aqui tem que colocar 130 milímetros embaixo, E ainda fica embaixo de força. Certo. Aí em cima você pode, você consegue colocar 10 bastante. Mais. Legal. Então, pessoal, bate o olho. Vocês têm uma noção de que nós temos uma região útil de revestimento e nós temos uma região fora da região útil? Então, quando vocês vão montar a carga, vocês tomam esse cuidado, não tomam? Geralmente para fazer isso. Qual que é o... É para tomar, né? Qual que é o... Só quando a faixa útil do XL, do 1200 XL? 900 milímetros? Mas tem 1.500, tem 1.500. E tem 1.500 também. Então, o forno XL, o 1200 XL, tem duas configurações, certo? Ele tem carga de 1.500 milímetros e tem carga de 900 milímetros. Mas a gente tem em mente que os 1.500 não é daqui, da base do carrossel até em cima, certo? É uma faixa central que é útil. Então tem uma área morta aqui embaixo e uma área morta aqui em cima. O que acontece se eu deixar algumas peças nessa região, fora da região de revestimento? Não vai pegar revestimento? Não vai despacar? Ela vai pegar a cor, baixa camada. Mas baixa camada, com certeza, se fazer um teste lá no. Vai dar baixa camada. Vai desplacar. E pode desplacar também. Então, pode ser que aconteça tudo isso, né? Desplaca da baixa camada, muda de cor, não reveste, acontece uma série de coisas, mas pode ser que aconteça uma coisa. Não acontece nada disso. Você olha para a peça, ela está perfeitinha. E estava fora da faixa. Porque de alguma maneira acabou revestindo, porque o plasma pegou lá, os gases acabaram circulando próximo da peça. E agora, é o que está escrito aqui, ó. A qualidade do revestimento não pode ser definida aqui. Você pode garantir que essa ferramenta vai funcionar? Não pode. Por quê? Porque ela está fora da faixa útil. Existe uma faixa de carregamento. Então, você pode e vai ter problema de espessura. Você já falaram, a espessura pode ser que vai dar mais baixa. Aderência, então, pode ser que ela vai desplacar. E esses dois parâmetros, tanto a espessura quanto a aderência, não está definido. A zona é uma zona para fixação, ou seja, zona para máscara, mas não pode ser uma zona para revestimento, certo? Olhando para essa figura aqui, vocês acham que está montado correto ou está montado errado? Errado. Por quê? Mas de baixo está fora. Aqui, a parte de baixo? Mas dá um dispositivo. E aí? Mas aí as coisas dá ou é a peça? A peça está para cima da linha. O dispositivo pode ficar abaixo da linha, a peça não. Então daria certo isso aqui. Se você chegar e falar assim, puxa, está bem no limite aqui, ó, a peça está começando aqui bem na linha. Só que está pegando o dispositivo daqui para baixo. O dispositivo está inteiro fora da área de revestimento. Fora da faixa de carregamento. E aí? Pode ser? Ou está errado ou está certo? Certo, isso aí, é pela experiência. Não tem problema, porque a camada vai ficar indefinida aqui na região que não é peça. Ou seja, uma região de máscara. Que a gente está mascarando, a gente não quer revestir. Certo? Então isso que tem que levar em consideração, mesma coisa na parte de cima. Ó. Aqui já é diferente, tá vendo o limite aqui, ó. É certíssimo, você percebeu que a ponta da ferramenta ficou um pouquinho para fora.
É isso aí. Entendeu? Aí já não passa. 24 horas de Agora vai baixa postar Eu pensei que O que vocês têm que fazer? Né? Vocês estão ali passando, vocês estão passando na produção ali, estão trabalhando, de repente vocês viram que alguém começou a montar uma carga um pouco diferente ali, com muitas ferramentas variadas, tá? De repente a ponta da ferramenta ficou para fora ali. Você passa ali e fala, só um minutinho, pega ela prenda, ou pega o dispositivo, o karaokê que nós temos lá, e aí você coloca e fala, tá fora aí, não precisa desparafusar aqui. Isso, eu não posso, fala da nossa garrafa. Sai daqui. Não vai falar, né? Fica bravo, mas muda, não tem problema. É isso aí. Às vezes. Tem Situações que dá, né? Situações que fica meio complicado, tem hora que. Eu vou dar no carro, porque se eu vou tirar, vai ter história. Não pode usar. Exagerar também, né? Porque senão. Os caras fazem tudo certinho. Que não tem erro. Difícil. Não, volta com essas coisas não. Então, gente, depois vocês vão, a gente vai fazer uma discussão mais completa aí, forno a forno, vamos discutir, vamos pegar as etapas aqui ao básico, para a gente poder ter em mente, né, a máquina que a gente está trabalhando. Quando a gente for lá fazer o setup da máquina, na hora que a gente for fazer uma preparação, está lá aspirando e tal, você tem que olhar para o target, pensar naquela fonte de material está aqui, tem um magnetron atrás, né, meu, pô, caramba, tem energia elétrica aí, o anodo, né, a peça se comporta como um catodo, então a energia está passando e eu não consigo ver aqui agora com o forno aberto, mas aqui tem um gás que vai ficar entre o outro, e quando a energia passar, vai ter um plástico. Tudo isso aí na mente é muito legal agora quando a gente estiver trabalhando, visualizando, discutindo com o colega, enxergando, apontando alguma coisa, perguntando o que é e aquilo ali. Né? E aqui é outro ponto. Então, esse é só o básico aí, depois vocês vão aprofundar mais. Pergunta: quais são as etapas do processo de revestimento do PVD? Primeiro, aqui tem uma informação sobre o que acontece fora do forno, e depois tem o que acontece dentro do forno. Então, o processo de PVD, ele é impossível de acontecer se não tiver limpeza. Por isso que a gente tem uma máquina de limpeza, use aí e tal, toda uma preparação. Por que tem que ter limpeza? O que acontece se a gente pôr uma peça suja no forno para revestir? Contamina o forno, o que mais pode acontecer? Não tem aderência, né? Por que não tem aderência do revestimento se a peça estiver suja? Vai colar no E a sujeira. sujeira. É isso aí. Gordura, esse tipo de coisa vai interferir na deposição, vai deixar depositado. Então a limpeza é essencial. Sem a limpeza e sem a preparação, não tem revestimento, não acontece. Limpeza, o substrato deve estar livre de contaminação, livre mesmo, cara. Às vezes você encostou o dedo ali, pronto, a gordura da sua mão já vai deixar um ponto sem revestimento. Às vezes você falou, e aí uma gotinha de saliva pegou ali, talvez aquele ponto fica sem revestimento. Entendeu? Às vezes está com a luva tem um furinho. Então, é exatamente. Então, a limpeza ela é fundamental. Se a gente tiver na dúvida, caramba, eu passei na luz, mas eu estou na dúvida, eu peguei na peça, alguém encostou o braço, acontece isso aí, o cara estava sem um mangote, ele passou e deu uma esbarrada na peça, pronto, ficou o braço certinho lá na hora que foi revestido. Acabei de ver uma peça magnetear assim, falei, poxa, isso aqui parece muito braço que passou, talvez o meu. Então, acontece, contaminação não permite que aconteça o revestimento. Preparação significa preparar a carga fora do forno. E preparar também as ferramentas fora do forno. Tem toda a preparação da superfície, né? A gente não faz polimento, não faz microjateamento, tudo isso é para preparar a superfície. Além da limpeza, existe o pré-tratamento. Pré-tratamento significa o tratamento que vem antes do revestimento. Sem o pré-tratamento, o revestimento não fica bom, não acontece. Perfeito? Então, limpeza e preparação acontece fora do forno. E o que acontece dentro do forno? Tem essas etapas aqui, que eu quero deixar sempre em inglês, porque a gente precisa memorizar com relação à menção ao nome original delas. Mas aí depois vocês traduzem, agora vocês traduzem o significado da palavra para poder entender. Essas são as etapas do processo de revestimento que acontece dentro do forno: pumping, heating, etching, coating, cooling. E tem mais um que não está aqui. Eu quero ver quem vai falar. Vocês estão pensando. Opa, quem falou? Leak test. O que é isso, leak? Teste de vazamento. Leak significa vazamento. Então é um teste de estanqueidade. Muito bom. O que é isso aqui? Pumping. Isso, o que é pumping? E como que acontece isso? Através de uma bomba de? Então bomba em inglês é pump. É bomba. Pumping é como pumpear, é como se fosse bombear. Bombeamento, olha que interessante. Pump
É a mesma coisa que bombeamento dos gases para fora, a criação do vácuo, é isso mesmo. Precisa ter vácuo. Se não tiver vácuo, não forma plasma. Não acontece plasma. Aí se eu esquecer de fazer o vácuo, beleza, nós vamos limpar, nós vamos limpar a atmosfera, nós vamos tirar o gás atmosférico, mas também tem uma necessidade de ter uma quantidade pequena de gases. Senão a energia não passa pelo gás. Entendeu? Então, para que serve o pumping, o bombeamento? Para gerar o vácuo. E para que tem que ter vácuo? Para poder limpar a atmosfera do forno, tirar o gás da atmosfera do forno. Heat, o que é isso? Aquecimento. Heat, temperatura, né? Aquecer. Heat é aquecer, heat é aquecimento. Para que o aquecimento? Ele melhora a aderência, mas o aquecimento tem uma outra função. Quer saber falar qual que é? Além de melhorar a adesão na peça, que isso é necessário, mas dentro do processo aqui ele tem uma função. Tem que ter o aquecimento. Queimar as impurezas da peça. Existem casos que durante o aquecimento, se for um negócio bem avançado aí, existem casos que durante o aquecimento tem lá um bombardeio com hidrogênio, acaba acontecendo os dois simultaneamente. Mas não, falando só do aquecimento. Para que ele serve? Ele serve para preparar para a próxima etapa. Então, para que serve o aquecimento? Preparar para o ET? Preparar para o ET. Existe uma temperatura ideal para o ET acontecer. Senão o ET ele não limpa. O ET, o que é ET? Limpeza. A palavra ET significa como atacar. O ataque que acontece, ataque químico, por exemplo, chamado de ET em inglês. Então, ET é como se fosse um ataque, mas na verdade o que está acontecendo? Uma limpeza. Bombardeio de argônio na superfície e ela retira o que? As impurezas, principalmente óxido. E ela remove um pouquinho de material, 0,1 micron, mas remove. Entendeu? Então acontece uma limpeza. Mas para que ela aconteça de verdade, de modo eficaz, precisa dar uma temperatura ideal. Então, para que serve o HIT? Para preparar para o ET. O forno é tão foda que se a temperatura não tiver ideal para o ET, o forno para. Legal, cara. Os caras não colocam a temperatura ideal e entra no ET, por exemplo, tem 450, e ele entra no ET já está com 40, 50 graus a menos. Certo. Ele tenta levar, mas não vai. Muito bom. Boa informação. Significa que o programa do forno da receita já tem um dispositivo para ele ir para a próxima etapa, precisa que a etapa anterior tenha funcionado. Ou seja, o que mede a temperatura? A gente falou o que mede a pressão. Existe um medidor de pressão, foi o que a gente viu lá, pressão de vácuo. Então existe uma espécie de manômetro, vacuômetro. Podemos falar sobre isso, que ele mede a pressão de vácuo. Mas o que mede a temperatura? Então tem termopar. O termopar mede ele e manda um sinal. É isso que você falou. E se não chegar na temperatura, o ET não acontece, a carga para. É isso que ele diz. Legal. Mesma coisa acontece aqui. O que acontece se tiver um vazamento no forno? Ele vai tentando pampear, tentando e não consegue chegar na pressão ideal para o processo continuar. O que acontece? Ele não vai para a próxima etapa. É isso que você acabou de falar. Agora o programa já bloqueia, para a carga, ou ele fica no looping lá. O vazamento ele nem libera, porque aquela válvula não abre, né? Ela fica vermelha lá e não deixa ele. Então ele trava o processo ali já. Ou seja, para ir para a próxima etapa, a etapa anterior tem que ter sido completa. Bombeamento, pumping, heating, aquecimento. Acontece o wetting, que é um processo de limpeza. Depois tem o coating. O que é coating? Revestimento. Se você pegar essa palavra coat, em inglês é revestir ou é casaco. Olha que interessante. A palavra coat. Usa um casaco, coat. Então a ideia é de revestir mesmo, entendeu? Revestimento. Coating. Entendeu? Cooling. O que é cooling? Resfriamento. Cool, resfriar. Cooling, resfriamento. Certo? Coating. É como se fosse o vento final. Isso. O coating é um revestimento. E o cooling é depois que já revestiu, você resfria. E para que acontece o resfriamento? Abaixando a temperatura das peças. E para que abaixar a temperatura das peças? Para não dar um choque térmico. Para que mais? Para não mexer com a coloração da peça. Se a gente abrir o forno com a temperatura acima de 200 graus, o que acontece? A peça o quê? Azula, é isso aí. Então, para não acontecer esse fenômeno, por que ela azula? Ainda pode ter que ficar o forno. É porque ela oxida. Em alta temperatura, em contato com ar frio, ela oxida rapidamente. E aí ela fica azul. Muito
bem. Senão fica bravo. Ó, 400 graus. Senão Vai fica estar bastante quantificado aí, já vamos. Olha, senão fica bravo. aqui está a explicação, ó. O pumping remove os gases residuais da câmara. Então, remove os gases que não prestam para nada, mas presta processo. Para que possam entrar os gases de processo, que é isso que a gente quer. Heating é o aquecimento para chegar na temperatura de etch. Então, a preparação. Wet é a limpeza das ferramentas com íons de argônio. Agora, você sabe o que são íons de argônio? Argônio é um gás, mas quando ele está carregado, a gente não chama ele de átomo argônio, chama de íon argônio. Argônio carregado é o íon argônio, certo? Ele é positivo, a peça é negativa. Vai atrair, vai bater e vai limpar. Etch. Coat é a deposição da camada, certo? Formação e deposição da camada. E o cooling é o resfriamento, para evitar a descoloração. A gente fala assim, o resfriamento ele poderia acontecer de outro dia. Se você parar o forno, vamos supor, você está lá naquela etapa, o resfriamento ele envolve a circulação de alguns gases dentro do forno, certo? Para poder resfriar. Alguém sabe qual é o gás que circula? Isso. Pode ser por hidrogênio ou por hidrogênio, certo? Então, por que circula um gás para resfriar? Por que não deixa ele esfriar naturalmente? É só esperar que ele esfria. Porque tem que ter outra carga, né? Então, a ideia do cooling não é só a ideia de você chegar na temperatura e abrir a temperatura certa é para evitar a descoloração, mas o cooling, feito por gases, é para acelerar o resfriamento. Senão a gente ia perder um tempo de processo enorme. Tem que ter outra carga lá. Oi? Tem que ter outra carga já. Tem que entrar outra carga, mas a gente não vai ficar esperando. Mas depende do horário do dia, eu vou deixar enfiado aí, ó. Tem uns horários aí que a carga acaba, vai sair 5 horas depois do forno. Olha o pessoal esperando a ficar vendo, né? Nos horários os caras já chegam e abrem também, você nem tem isso. É isso aí. E aí tem um detalhe que não está aqui, é o leak test. Leak test. O Franco falou. É ensaio de? Ensaio não, é um teste de vazamento, estanqueidade. É para verificar se não tem vazamento. Mas peraí, se tiver vazamento, vocês não falam que a carga para? Mas depois que ela roda o processo, pode surgir vazamento. Ah, muito bom. Significa assim, aqui não tem vazamento, aqui de repente, em alguma etapa aqui aconteceu um pouco de vazamento. O que acontece se durante o processo aconteceu o vazamento? Vai parar, depende do vazamento. Se aconteceu o vazamento, a pressão não ficou tão... O vácuo que a gente precisava ter durante todo o processo, a gente não tem. Então o vácuo menor. Ele subiu um pouquinho, ficou mais próximo da pressão atmosférica. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim, o plasma já não é igual, a passagem de corrente já não é igual pelo gás, tudo ficou ruim no processo. Só que, por que a gente só faz o leak test no final? Não deveria fazer no começo? Faço o pump aqui e já vejo tudo. Pressa, né? Pressa? Por isso que tem que fazer uma vez por dia, cara. Todos os processos têm um leak test. Em cada etapa, não é só uma vez por dia, mas em cada carga tem um leak test. E aí, o que acontece se a gente olhar e falar, não, teve vazamento? O que a gente faz? O que vocês fazem se vocês olharem no gráfico lá? Acabou o processo, vocês fizeram ventilação. O que é ventilação? O que é ventilar o forno? Colocar ar dentro da câmara. Colocar ar dentro da câmara, muito bem. E que momento você faz isso? Depois que termina o cooling. Depois que termina o cooling, aí fala, beleza, chegou na temperatura, eu posso abrir o forno, mas ele abre. Por que ele não abre? Ainda tem vácuo. Então eu preciso fazer o vácuo parar. As válvulas estão fechadas. Ele não está mais bombeando, mas as válvulas estão fechadas. Então ainda tem um vácuo residual ali. Então o que você faz? Você injeta ar atmosférico dentro do forno. Para a pressão dele fica na pressão atmosférica, aí você consegue abrir. Isso é ventilar o forno, correto ou não? Então beleza, tem isso. Mas o que acontece? O que acontece se no final do processo vocês perceberem que tinha vazamento? O gráfico mostrou, apontou um alarme e ele mostrou que durante o processo aconteceram alguns vazamentos. Não pode ventilar, não é só. Não, você já ventilou, por exemplo, você terminou de abrir o forno. Mas quando você foi lá no gráfico, depois que ele fez o leak test, você falou, puxa, tinha vazamento, vazou. Está com problema. Condena a carga? Nunca. Olha essa carga. Passar de inteiro. Vocês percebem o que garante? Ó, vou fazer uma pergunta. Se a gente só faz o leak test no final, a gente só faz no final, porque já faz parte do processo. É questão de tempo, como você falou. É pressa, não é isso aí. A gente ganha tempo fazendo isso. O que garante que eu vou começar o meu processo? Vocês vão pôr uma carga agora no forno. Mas que garantia vocês têm que o forno não está vazando? O líquido é É isso aí.
significa que a última carga fez o leak test no final. Então não é tão errado assim se você analisar bem. Faz no final porque já está sendo etapa para o próximo processo, certo? Não? Já está mostrando que não tem problema nas vedações, naquela borracha, na limpeza ali, foi tudo certinho. Então, o que acontece se chegar no final e eu falar, houve vazamento? Bom, a carga anterior não houve, está tudo certo. Então, eu comecei bem, eu comecei sem vazamento, mas em algum momento aqui aconteceu vazamento. E agora, chegou no final, eu identifiquei vazamentos. O que eu faço com essa carga? Analisa. Ela vai para análise, né? A gente mede camada, verifica se a adesão, faz algum teste extra, manda para o laboratório e fala, olha, isso aqui aconteceu vazamento, será que vocês podem dar uma olhada? E de repente, esse vazamento mínimo que aconteceu não afetou a carga em nada. A gente pode mandar para essa cliente. Ou pode ser que afetou, nesse caso, condena a carga de trabalhar a carga inteira. Beleza? No caso, no caso, isso vai acontecer uma vez na semana. Vai lá. Quando for avisar. Vou deixar esse aqui depois por ultrassom para a gente começar depois. Quando for avisar que se não fizer ela vai travada, aí os caras pegam. Dúvidas sobre o que acontece dentro do forno, o que acontece fora do forno? Vocês percebem que se a gente fosse fazer uma comparação desse modelo que a gente colocou aqui, ó, o forninho aqui, todos os fornos que nós temos, ou algum forno parece com isso? Essa posição do carrossel aqui? Sim, parece. Parece, certo ou não? Mas todos são assim? Não. Tem diferença entre o 1200 E o e o Innova? Innova? Sim. Qual que é a diferença? Como? A configuração dos targets é diferente, certo? A posição dos targets, como target de posição, depende da receita, muda também. Mas o que acontece em relação à posição do carrossel? É igual? Os dois são centrais. Vocês já ouviram falar de algum forno que não é central? Existem alguns fornos que o carrossel é deslocado e o gás entra assim pelo lado. E aí a atmosfera que vai fazer o revestimento, ela fica do lado aqui, enquanto ele vai girando, ele vai de encontro com o plasma dele. Tem outros que não, que é central. Então vocês começam a entender, se acontece, o plasma ele desce centralmente, ele desce no centro, como acontece lá no DLC, né? No meio do carrossel, por exemplo, aí vocês começam a pô, existe um negócio que chama Central Beam, o CBE lá e tal, não sei o que lá, então está acontecendo alguma coisa no centro, entendeu? E não na lateral. Então a gente percebe que existem várias configurações. Esse target aqui que mostra só um target na lateral, que é só um modelo na verdade, ele é mais parecido com qual forno que nós temos aqui? É isso aí. O forno de DLC que é o 830. Mas o target é feito do quê? Lá no DLC? De cromo, mas o DLC não é feito de cromo, então por que tem um target de cromo lá? A base tem que ser de cromo. A base? É isso aí. A interlayer, ou seja, justamente a base do DLC tem que ser de cromo. A interlayer, a camada de adesão, como é chamado, certo? Então você tem um target nessa configuração. São dois targets ou quatro? São dois targets compridinhos assim, né? E eles ficam exatamente na posição oposta um ao outro, é isso mesmo? Cabe mais. Tem espaço para mais dois, né? Mais espaço Seria possível ter 4 targets, dependendo do processo. Se a gente tivesse, fosse comparar e falasse assim, olha, vamos fazer um retrofit, vamos fazer uma manutenção no forno 830 para deixar 4 targets dele. Que vantagem vocês acham que teria em relação a ter 2 targets e ter 4 targets? Em relação a gente poderia ter outros revestimentos essa vantagem. Mas falando de um mesmo revestimento, por exemplo, para poder fazer a camada de cromo, que vantagem eu teria em ter mais targets? Usar só 2 targets ou usar 4? Tempo de carga? Isso aí. Quanto mais targets evaporando ao mesmo tempo, significa que durante um período menor de tempo eu vou ter uma quantidade maior de material lançado na atmosfera do forno que vai depositar, certo? Então isso daí é algo que a gente tem que ter em mente quando a gente fizer a configuração da carga. Vocês batem o olho lá e falam assim, puxa, peraí, eu tenho uma etapa do processo que eu tenho 4 targets ativos. Aí tem uma etapa que só tem 2 ativos. Né? Em que região que eles estão? Né? Em que altura que eles estão? Então, quando você olhar para um target, tem um target aqui, tem outro aqui e tal. E aí, de repente, vocês estão montando a carga. Estão visualizando isso, peraí, não está de frente para o target, não está? Vocês vão montar uma ferramenta, um molde, por exemplo. Vocês se preocupam em colocar a posição
que vai ficar frente a frente com o target, então vocês entenderam exatamente o que está acontecendo aqui. Entendeu? Se vai ter um arco, vai ter uma evaporação, vai misturar com gás, a direção que o target está, a distância que ele está e a direção que ele está em relação às ferramentas, vai mudar. Por isso, quando a gente vai fazer uma análise de carga, a gente põe um QRS, aquele corpinho de prova, um em cima, um no meio e um embaixo. Up, middle e down. Por que isso? Por que analisar as 3 alturas do forno, dentro da altura útil dele? As 3 alturas do carrossel? Porque essa carga foi uniforme. É isso aí. E geralmente não vai ser igualzinho. É para ver se está uniforme, mas geralmente vai ter uma diferença entre o considerado no meio, superior e inferior. Vai depender do quê? Qual que é a receita, qual é a configuração do target, né, como que eles estão configurados e assim por diante. Beleza, gente? Então é isso, acabou o tempo certinho. Semana que vem a gente, só para vocês terem uma noção aqui, vamos falar um pouco da USE. Ó, USE, depois da USE, nós vamos falar sobre decapagem e por fim, já te amei. Aí pronto, só vai dar Marconi. Eu só sei Eu fazer. quero ver só a voz semana que vem. mas Já fiquei preparado isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Não vai ter